enfim, ensinar português em diferentes espaços. E este é o mote adequado, penso eu, para a próxima comunicação, que tem por título A Dimensão Plural do Ensino de Português no Brasil. E isso também dá continuidade a esta vossa partilha. É uma comunicação que vai ser feita pela Márcia dos Santos Machado Vieira e que é professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas e está em estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Informática, ambos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisadora do CNPq e cientista do nosso estado da FAPERJ, é pesquisadora e cientista, como estava a dizer, coordena vários projetos. Predicar, formação e expressão de predicados complexos e predicações, estados de coisas em português e em línguas românicas, a variar e ensinar, portal digital Incorpora, CAPES, vozes escritas nos diferentes espaços da língua portuguesa, variação nas línguas românicas. Participa do grupo de estudos Discurso e Gramática, coordena a Comissão Científica de Sociolinguística da Abralim e interessa-se por áreas como sociolinguística, como linguística funcional, cognitiva, gramática de construções e ensino de língua portuguesa. Agora a palavra é da Márcia. Bem, então, boa tarde de novo, bom dia para os que estão online. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente a equipe, né, da Universidade de Bucareste por acolher esse evento itinerante, né, desde ano passado, né, Andréia? Então, especialmente esse ano, eu agradeço imensamente mesmo, tá bom, pelo trabalho. Vocês já estiveram envolvidos no outro evento, né, então acolher um segundo. Mas é importante fazer circular, né, essas interações. Então, muito obrigada mesmo. E para contextualizar, apresentar aqui os destaques que vou fazer sobre a dimensão plural do ensino de português no Brasil, eu vou falar um pouquinho desses projetos aqui, porque, na verdade, todo esse trabalho, né, essas ideias vêm dessas diferentes fontes, das diferentes interações que eu tenho em diferentes projetos, né, com diferentes pesquisadores, ou sociolinguistas, né, do Brasil, de fora do Brasil, ou funcionalistas, pessoas que têm trabalhado numa vertente do funcionalismo que nós chamamos de gramática de construções. Então, além disso, projetos de extensão também. O Fórum Internacional de Sociolinguística organizou um evento, eu fui coordenadora com o professor Marcos Widman, né, em 2019, muito grande, que reuniu mais de 400 pessoas na UFRJ. Né, então, foi um evento... E vocês imaginem o número de interações, né, de ideias que circularam. Foi um evento assim, bem significativo, por causa das ideias, e também porque marcou, assim, foi em novembro e logo depois nós entramos na pandemia. Né, então, foi um evento grande da área. E agora, mais recentemente, esse projeto Rede Linguística, que é uma rede de recursos em humanidades digitais e linguística, que mostra um outro caminho que eu venho traçando desde 2022, com interação com pesquisadores da ciência da informação e ciência da computação. Então, é letras linguísticas, ciência da informação e ciência da computação, né? Então, revela isso também. Então, eu vou falar um pouquinho dessa minha perspectiva, que é como eu olho para o ensino, né? E essas experiências afetam essa minha perspectiva. Vou destacar de novo, né, o Brasil, com dimensões continentais, e a noção de pluralidade linguística muito forte, né? A concepção de variação linguística que está em contextos de letramento, e normalmente variação linguística é vista como alguma coisa fora desse contexto, são as outras variantes, mas essas variantes estão na nossa fala, dos discursos acadêmicos, na escrita, e eu sempre tenho trabalhado meus projetos de pesquisa com dados de textos jornalísticos e dados de textos acadêmicos. Então, eu investigo artigos, teses, dissertações de diferentes lugares, porque eu estou atenta à gramática que se constrói nos espaços de letramento, que envolve variantes. Né? Então, isso já há bastante tempo, tenho feito isso. Então, ações e interações, vou trazer algumas.
que buscam justamente reunir elementos para conhecer essas diferentes variedades que circulam no país e para além do país, porque há vários brasileiros fora do Brasil atuando no ensino de língua portuguesa, né? E além disso, interagindo em espaços de negociação, de turismo, de museus de línguas. E a conclusão é de que é necessário intensificar um conjunto de ações e interações para sensibilização, conhecimento, naturalização e representação, tratamento de normas linguísticas plurais em espaços de ensino, em espaços de letramento, tá? Então, minha perspectiva se constrói a partir de que lugares? Primeiro, eu fui professora da rede pública do estado do Rio de Janeiro. Estive no chão da sala de aula, trabalhando com estudantes entre 11 anos e 15 anos. Então, fui professora desse tipo de espaço antes de concorrer a uma vaga como professora da universidade pública. Mas meu olhar se constrói ultimamente, principalmente pela formação de professores de língua portuguesa, porque eu já estou há muitos anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nesse trabalho eu tenho interagido com doutorandos, mestrandos, que são professores que estão nas escolas, né? Então, a minha interação tem sido de formação, mas não mais de atuação em sala de aula. Na verdade, essa atuação vem por outros mecanismos, por interações via Museu da Língua Portuguesa, tem interação com pesquisadores de lá, pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós sempre participamos das edições, e o que significa isso? Há um movimento nacional de articular as diferentes áreas e levar os estudantes das escolas a espaços em que nós traduzimos, né, numa linguagem para leigos, o que se faz em ciência na universidade, né? Então, fazeres e saberes, festivais como o Festival do Conhecimento, e também tenho participado de uma iniciativa que é Go Fair Brasil, na verdade é uma iniciativa internacional, o Go Fair, mas o Go Fair Brasil, especificamente ligado a um grupo que trabalha com ontologias ligadas ao movimento agro, né? A Embrapa especificamente. Então, por meio desses espaços, tem interagido, sem ser com relação à formação de professores, mas a formação de outras pessoas que são de outras áreas, né? A coordenação da comissão científica em si, e projetos de extensão à sociedade, e isso se dá por diferentes caminhos. Bem, isso é só para mostrar esses espaços, de alguma maneira, formam o meu olhar, né? Mais isso. E aí eu trouxe duas imagens, na verdade três, mas as duas de baixo estão ligadas. Uma de um tipo de espaço em que o professor é a pessoa que conduz, né, esse processo de aprendizagem, está muito voltado para ele. O outro que são espaços, fotos de espaços montessorianos, que eu conheço. Meus filhos estudaram um espaço dessa ordem, em que realmente o professor é orientador, mas há trabalhos diferentes ocorrendo numa sala de aula, e o professor é uma pessoa que vai orientar, mas por escolhas dos alunos sobre o que eles vão estudar, tendo que passar por todas as áreas. Mas eu entendo que há uma ampliação desse campo de aprendizagem, você fala muito disso, acho que vai além do professor. O professor também já não é mais o orientador, ele é orientador em espaços de sala, mas a educação linguística ela vai além disso. Isso ocorre por meio de ações em museus de língua, ocorre por meio de ações em embaixadas, e nem sempre envolvem professores de português, às vezes é uma pessoa de direito que está falando sobre ensino de português. Os influencers também, há vários influencers falando de línguas e não são formados né, em letras e linguística. Então, nós estamos lidando, a partir da pandemia, com uma expansão desse espaço de aprendizagem, né? Então, há uma concorrência muito grande. A professora estava falando comigo sobre isso ali fora, né? Porque há outros atores, há outros agentes envolvidos nesse ensino, e os alunos, muitos já estão percebendo isso, outros ainda não, ainda ficam numa estrutura mais tradicional, mas o fato é que isso, para mim, só vai se intensificar. Então, é nesse contexto. E aí, o segundo ponto, né, a pluralidade linguística. E aí, como vocês sabem, se forem consultar também o site do IFAM, a diversidade linguística é imensa,
né? Há uma estimativa de cerca de 250 línguas faladas no país. E a imagem que se tem do português é que do português não, do Brasil é que o Brasil é um país monolíngue, mesmo para os falantes do português, mesmo lá. Então, muitos pensam, né? Muitos brasileiros têm uma imagem idealizada de que o espaço é monolíngue, e não é. Então, nós temos que trabalhar essa heterogeneidade, porque há em determinados espaços, mesmo no Rio de Janeiro, comunidades indígenas, na Bahia, em vários outros lugares, em contextos de fronteira, há articulação, há interação, contatos linguísticos, né, de pessoas que dominam outras línguas, às vezes duas línguas, mais uma língua. Então, o ensino de língua tem de passar também por esse olhar, né, de um espaço muito diversificado, que não se resume ao eixo Sudeste e a Rio e São Paulo, né? É muito mais amplo, o Brasil, né? Tem uma pluralidade muito mais ampla, e quando eu falo em pluralidade, eu estou pensando tanto do ponto de vista das línguas, quanto de variedades dessas línguas, né? Então, o professor tem de estar atento a isso, a pensar nos materiais. E há documentos oficiais, né, como a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que promove aí, uma competência específica, a ideia de que o aluno deve conhecer e compreender a heterogeneidade linguística do Brasil. Então, diz especificamente nessa competência, compreender as línguas como fenômeno político, geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, então individuais e coletivas, identidades individuais e identidades numa coletividade ou mais de uma coletividade, porque nós pertencemos a grupos religiosos, a grupos políticos, a grupos acadêmicos, né? Então, vamos construindo as faces, né, que nós temos em função dessas interações, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. Então, nessa competência, destaca-se uma preocupação de vários pesquisadores que se envolveram e se mobilizaram para a construção desse documento, em levar o aluno a compreender que a língua é marcada por diferentes variedades de registros, dialetos, idioletos, estilizações e usos. Então, para tanto, é necessário conceber aulas e materiais didáticos de língua portuguesa que ampliem o repertório linguístico do alunado, incluindo sensibilização, conhecimento, reconhecimento de diferentes línguas e variantes do português no Brasil e além do Brasil. Uma pluralidade de normas linguísticas. Aqui no documento da BNCC há um artigo, e aí eu pus aqui o link no ResearchGate, em que se destacam algumas competências gerais para a educação básica, e uma delas diz respeito à comunicação e à empatia e cooperação. Então, utilizar as diversas formas de linguagem para expressar-se, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos que levem ao entendimento mútuo. Na verdade, é isso, nós queremos cooperar, queremos harmonia nas relações, né? E estamos trabalhando a linguagem justamente para isso, para mobilizar, né, esse desenvolvimento, né, social. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação para fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro, acolher e valorizar a diversidade sem preconceitos, reconhecendo o coletivo, e aí a noção de empatia. Então, quais são as competências que nós miramos quando nós pensamos em ensinar línguas? O que que é? Isso vai mobilizar um conjunto de recursos, né, metodologias, né? Mas no documento oficial já há esse encaminhamento, né? Há o senso estético, eu não vou destacar todos, claro que todos eles estão articulados. Destaquei dois aqui, diretamente relacionados à relação entre as pessoas e a comunicação, né? E uma outra questão diz respeito aos direitos linguísticos, né? A diversidade está relacionada, isso está na Constituição brasileira, respeitar as variedades, né? As identidades das pessoas. E aí, respeito linguístico é um termo construído por uma sociolinguista chamada Marta Scher, né? Que já foi professora do UFRJ, né? Está na Universidade Federal do Espírito Santo, em que ela promove isso, né? Claro que é o combate ao preconceito linguístico, mas ela diz agora, respeitar, né?
a, a imagem, né, a identidade e a manifestação linguística. E aí eu trago aqui um excerto de uma crônica publicada no jornal da Luana Genot, em que ela faz alusão a um episódio do canal do YouTube Porta dos Fundos que fala do sudestino. Então, aí nordestino e sudestino, sudeste, né? Então, de humor, né? Mas ela diz assim: quando eu vi o vídeo, um trechinho do texto dela, quando eu vi o vídeo sudestino no canal Porta dos Fundos, não me contive. Vi e revi looping. Já passou da hora de nós, sudestinos, entrarmos na nossa caixinha e deixarmos de achar que o centro do Brasil é o Sudeste. Precisamos parar de acreditar que o que se faz no Sudeste é a norma e que os demais são os outros, os diferentes, os que têm sotaque fofo, os que têm sotaque, os outros, né? Os que comem comidas estranhas, os que são do outro lado do Brasil. Gíria de sudestinos de Sampa. É óbvio que, como indivíduos, somos múltiplos etnicamente, temos várias influências culturais ao longo da vida, mas precisamos reconhecer que, como em toda e qualquer região do Brasil e do mundo, compartilhamos hábitos que não podem ser negados e tampouco colocados como padrão absoluto. Morando em um país de dimensões continentais, devemos ter mais dúvidas do que certezas quando o assunto é o que se faz em todas as regiões do Brasil, fora do eixo sul-sudeste. Muitas vezes, quando se fala do português do Brasil, essa é a região que está em jogo, né? E às vezes nem é toda ela, porque há zonas rurais, zonas urbanas nessas regiões. Então, há uma invisibilidade de certas comunidades até dentro do Sudeste. E algumas são destacadas como referência para todo um país, porque falta conhecimento, na verdade, dos registros de diferentes lugares do país, né? Então, meu destaque, eu, por exemplo, sou filha de portugueses, as pessoas sempre me diziam que minha mãe tem um sotaque muito carregado, eu nunca percebi o sotaque dela, porque eu estou acostumadíssima com a minha mãe, né, com as minhas tias, então, para mim, nunca teve sotaque. No entanto, todos os meus amigos, nossa, sua mãe é portuguesa, né? Ela tem um sotaque forte. Às vezes eu não entendo o que sua mãe diz. Como pode ser? Eu entendo tudo. Então, vocês vejam que eu mobilizo um conhecimento que para mim não é nada estrangeiro, né? Da minha mãe, né? Mas claro que de outros portugueses pode ser, mas da minha família não é. Eu trago um outro excerto, porque assim como nós pensamos na diversidade, promovendo respeito linguístico, às vezes a variante está associada ao orgulho linguístico. Então, existe um certo orgulho entre os cariocas em relação a esse chiamento, esqueci o isqueiro na esquina da escola, que é típico de carioca. Então, todo mundo, o próprio Ronaldo, que estava aqui, o secretário, né, falou assim, percebi logo pelo seu sotaque que você era carioca. Seria carioca, né? Então, existe um orgulho. Quer dizer, às vezes a gente nem percebe isso, mas assim, nós não entendemos como algo marcado negativamente, estão entendendo? E às vezes há marcas que são vistas como negativas, então isso também afeta como nós encaramos o outro, né? Mesmo a variação de nós e a gente no espaço acadêmico, fora do espaço acadêmico, como é que nós encaramos isso na escrita? Não, mas na fala, no espaço acadêmico, ok, o agente. Então, tudo isso afeta. Também trouxe isso porque há dois vídeos aqui, um sobre o sotaque paulista, outro sobre o sotaque carioca, produzido pela BBC News. Então, acho que é interessante que vocês vejam aí as marcas, né? E essa associação, uma espécie de manutenção da identidade. Eu tinha uma professora que era do sul do país e ela fazia questão, ela já estava há muitos anos no Rio de Janeiro, mas ela fazia questão de usar o tu, mas segunda pessoa, e ela dizia que era para marcar a identidade dela, o lugar de onde é. Tá? Mas fica marcado, né, para o outro. Mas às vezes há uma escolha, um orgulho em relação ao pertencimento, a marcar esse pertencimento. E aí trouxe também um de línguas indígenas, só para ter essa noção da diversidade que é o Brasil, que pode interessar. Eu produzi um texto com uma orientanda minha, que estudou, na verdade, as construções de intensificação, as cores, como mecanismos de intensificação, mas nós trabalhamos com essa ideia do baianês e o carioquês, né? Expressões que também estão associadas ao orgulho de ser baiano ou de ser carioca, né? Não sei se vai, nem para mim tá difícil. Você é baiano? Sou. Então, me fala, vamos jogar bola. Só bater o baba. Então, isso aí, para mim, não é reconhecido, não vou
E você, carioca, sim, então fala, não sabe o que está acontecendo. Pegou o bonde andando, né? Então, não sabe o que está acontecendo, pegou o bonde andando. São expressões, e esses vídeos vão trazer essas expressões que são típicas ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro, vão trabalhar algumas expressões. É só nessa linha, né, para mostrar um outro espaço. E aí, quando nós vamos olhar o material didático, o que nós já vemos? Até por conta dos documentos, né, desde os anos 90, já se fala em acolher a variação linguística nos parâmetros curriculares nacionais. A BNCC, como eu disse, vocês também vai resgatar isso. Mas, às vezes, há atividades que marcam estereótipo. A variedade quer dizer, do outro, tem que ser trocada, tem que ser substituída. Então, é possível verificar isso aqui nessa tirinha, que é do Chico Bento, né, um personagem do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, em que ele é o caipira. Então, ele tem de trocar elementos pela norma padrão e numa situação informal aqui. Então, um tipo de exercício em que trabalha essa retextualização, mas a partir de uma valorização de uma norma e a outra precisa ser substituída, né? É, então, até que ponto, né? E a minha discussão aqui, a variação linguística está fora de contexto de letramento, nós não podemos trabalhar a variação de outra ordem. Quer dizer, fala e escrita em textos acadêmicos, fala e escrita em contexto, por exemplo, de jornalismo televisivo ou não, quer dizer, espontaneidade que está num contexto que não vai aparecer no texto escrito, do mesmo jornalista. Trabalhar a variação em outros moldes. Em vez de trabalhar nesses espaços estereotipados, um outro espaço é o tipo de música, se é o funk associado a variantes que não têm prestígio na comunidade, mas depende, na comunidade tem prestígio. Então, num dos vídeos aqui, o jornalista termina, é nós, porque a nós é desse espaço de comunidade. Ele está resgatando uma expressão que não tem concordância, mas ele sabe fazer a concordância, vê todo o discurso dele no texto, mas ele está resgatando uma expressão que caracteriza um ambiente, né? Então, pegar isso de modo descontextualizado é muito ruim, né? E às vezes o trabalho é feito dessa maneira. Variação linguística, para mim, está em todos os lugares. Nós temos várias maneiras de dar uma ordem, né? Nós podemos predicar com um verbo no imperativo, então a ordem direta, mas ela pode ser indireta. Eu posso fazer isso por meio de infinitivos, posso fazer isso por meio da linguagem não verbal, é possível fazer por meio de uma forma nominal, então, rua, alto lá, né, para parar o outro. A predicação pode se dar por meio de um predicador de estado, né, então, está lotado, e aí vocês veem uma em italiano e em português, um com infinitivo e o outro com imperativo, né? Então, só para marcar aqui, as variantes estão em jogo entre falantes altamente escolarizados. Aqui também, esse aqui é um trecho de uma comunicação no meio acadêmico que eu recebi durante a pandemia, em que nós temos o PLE não vai acontecer paralelamente, o PLE ocorre independente. Então, vai acontecer e ocorre a perífrase de futuro e o ocorre presente como ideia de futuro. Tá? E antes já tinha sido usado será feita, que é a forma morfológica. Então, as três variantes no mesmo espaço discursivo escrito acadêmico. E o paralelamente e o independente, em vez de ser independentemente. Então, paralelamente usado com mente, né? E no outro, sem o mente. Né? Vocês veem que a variação ocorre em diferentes espaços. Aqui num texto português, jornalístico, as três variantes também de futuro ocorrendo no mesmo trechinho, assim, bem próximas. Vai decorrer entre o dia de dezembro de 2001, chega à cidade amanhã e acontecerá ao entardecer por volta de 17h30. Então, as três variantes ocorrendo no texto jornalístico. Outros textos aqui para marcar a impersonalização de diferentes lugares, né, de uso do português, nós temos formas de impersonalizar o enunciador ou o referente, né, de um enunciado. Então, em vez de podemos opacificar esse referente por meio do recurso à primeira pessoa do plural, simplesmente o verbo na primeira pessoa do plural. Ele pode vir acompanhado de nós ou não, o sujeito pleno ou não. É possível fazer isso também
quer dizer, retirar o indutor ou responsável por um evento de cena por meio da voz passiva, então perspectivar o afetado e não quem afeta. Então, é uma outra maneira de impersonalizar. É possível recorrer a construções com ser. Então, nós temos um domínio no nosso repertório linguístico de construções de impersonalização que são variantes em espaços de comunicação acadêmica, jornalística. Tá? Então, mostrando de novo essa questão da variação. A Pamela Travassos, que também é pesquisadora do Variar, ela estudou, por exemplo, as construções em textos jornalísticos do século XX, construções com esse olhadinha, olhadela, olhada, lançar um olhar. Na verdade, ela ampliou essa pesquisa porque ela foi estudar em português, em francês e inglês, até para verificar se a conceptualização é da mesma ordem. Mas ela começou no português, português do Brasil e português europeu, em espaços jornalísticos, para verificar esse tipo de expressão que normalmente é associada a contexto informal, de fala, e parece. Os dados dela são todos de textos jornalísticos brasileiros e portugueses. Agora, é claro que no português brasileiro, no português europeu, a espreita dela, olha dela, vai ser uma variante mais acionada. Mas como ela estudou ao longo do século XX, ela vai encontrar dados também no português brasileiro, não com a mesma frequência, então é uma questão de inclinações, mas essa variante aparece nos textos jornalísticos. A Jeane já tem uma dissertação defendida sobre comparação entre dados do português e do espanhol, e já está no meio do período do doutorado, fazendo também estudos com predicações verbais que trabalham com expressões de representação ou de simulação, fazer-se de vítima, passar de vítima, tirar de vítima, expressões dessa ordem. Então, fazer-se de vítima a ser-se la vítima. E aí também é estereotipada, né, a pronúncia, mas a variação e as variantes possíveis para a construção desse tipo de predicação de simulação de um estado de coisas no português e no espanhol. E aí as variantes no texto jornalístico, em outros espaços, em blogs, em diferentes espaços, né? E são os exemplos, não vou poder mostrar. Vou falar de ações rapidamente. Eu entendo que a primeira ação é sensibilizar, para fazer perceber e compreender que há vários elementos que estão implicados numa estandardização flexível, que pressupõe variação e variante. Espaço geográfico, a zona, se é rural ou urbana, se é populosa ou não, né? De ação do ensino. O espaço geracional, o domínio de comunicação, se é familiar, se é profissional, se é escolar, acadêmico, científico. O espaço ou grau de domínio de mais de uma língua, ou variedade de língua, o espaço sociocultural, de vínculo mais constante, porque nós temos vários vínculos, nós temos uma rede de espaços, né? Participamos de vários espaços socioculturais, o grau de impactação em e de nós dessa rede, quer dizer, às vezes nós perspectivamos que temos impacto numa comunidade acadêmica, em outras comunidades nós interagimos, mas sem o mesmo impacto, né? Então, a nossa forma de falar também depende disso, dos outros, né, nesses espaços. Espaço de monitoramento linguístico, se há ou não, constante ou não. Então, há situações em que, por força emocional, nós não podemos monitorar tudo, não é? Estamos numa pressão qualquer, numa aflição qualquer, e aí aquela língua mais vernácula, né, vai ser utilizada. Modalidade expressiva, registro, estilo. Então, há vários elementos que vão configurar necessariamente uma estandardização flexível. Por que eu estou dizendo isso? Há um jornalista carioca, que aí, de vez em quando, traz notícias sobre Portugal, e um dos textos de 2021, ele diz o seguinte: Portugal vai conscientizar para os professores sobre diversidade da língua e tolerância ao brasileiro, entre aspas, porque tem duplo significado esse brasileiro, e nós entendemos que língua tem a ver com identidade. Então, nós temos que passar de um processo de rejeição, ou de apagamento, ou de tolerância de identidades, à naturalização de normas de referência. Eu não estou dizendo que não haja normas de referência, norma padrão, mas a questão é que isso não é
uma entidade assim engessada, ela é construída a partir de dados reais da realidade. E nós entendemos que há projetos brasileiros que vão nessa perspectiva. Eu devo estar passando mais rapidamente. Um projeto é o projeto Pronorma Plural, que envolve vários pesquisadores do GT de Sociolinguística, da Ampol, e também envolve pesquisadores que estão envolvidos num programa do governo brasileiro que é chamado de mestrado profissional, o Prof. Letras. Então, os professores em ação, em sala de aula, e as pessoas na universidade em interação com esses professores, que está de olho nas normas praticadas, nas normas de referência, em contextos de letramento, mas efetivamente praticadas. Um projeto que é da Abralim, mas começou no GT de Sociolinguística, quando eu coordenava com o Marcos e depois com Juliana, que é o da Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira. Nós entendemos que um repositório digital que possa trazer registros de todas as línguas usadas no Brasil terá importância no conhecimento e conscientização da diversidade de línguas, de variedades da língua portuguesa. E isso está relatado, se vocês quiserem conhecer um pouquinho, no próprio Museu da Língua Portuguesa, há um artigo sobre o projeto Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira, porque eles estão conosco nesse projeto desde o início desse projeto, mas ele começa lá em 2018, só para vocês terem uma ideia, e é justamente por conta dessa experiência, dessa interação com o Museu da Língua Portuguesa, para tentar rastrear documentar o que há em termos de realidade no Brasil, que surge a ideia do Incorpora, né, que é o projeto digital de estado de coisas em português e em línguas românicas, para entender o português em outros espaços, além do Brasil, além de Portugal, então variedades do português no mundo, né, desculpa, variedade do português no mundo, e variedades de outras línguas românicas. E para esse trabalho tem um grupo de engenharia do conhecimento do Instituto de Computação da UFRJ que tem trabalhado ativamente comigo, estudantes e professores, né? E a ideia é que esse conhecimento linguístico aí, realmente praticado, seja acessível. Bem, só para finalizar mesmo, nós entendemos que língua é patrimônio cultural e material e ele precisa estar preservado, né, registrado em repositórios digitais. Então, já não pude fazer referência, mas há pesquisadores que estão aqui online, né, a André, que também está aqui presencialmente, que tem participado ativamente, né, da construção, assim, colaborando, né, para pensar esses espaços. Nós entendemos as comunidades como plurais, né? Que há várias formas de sensibilização e conhecimento, e a pesquisa é uma fonte, né, para chegar aos ambientes de sala de aula, mas além desses ambientes de educação, e eu estou pensando em museus, e o ambiente em si, de construção disso, ele tem que ser disciplinar. Então, por isso que ciência da informação, ciência da comunicação estão aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcia.